você já sabe. Todo mundo já sabe, tá? Hã? Ah, tem gente que não pode saber. Ah, vou ter que falar, Vini. O Vasco estava Sul-Americana, né? Passamos até aqui no SBT. Sim. E aí foi uma goleada pro Independente Del Valle na competição, tá? Agora vai encarar o Grêmio no sábado com mais uma preocupação na bagagem. O Vasco é o time mais vazado da Série A. São 44 gols sofridos. Lucas Pedrosa. E eu tava vendo o Carille ontem com um plano defensivo, não toma gol, né? E no Vasco não era assim. Não, ele tentava fazer aquilo que ele nunca fez na vida dele. O Ele quê? tentava jogar. E ele não é esse cara. Ele é o cara que realmente monta grandes sistemas defensivos e tenta, obviamente, numa bolinha, ferir o adversário. No Vasco ele queria ser o Guardiola. Não deu certo, né? E olha que o Vasco tem o Léo Jardim, tá? Tem o Léo Jardim, tem um goleiro que é, pra mim, o melhor goleiro do Brasil. Se não é o melhor, tá entre os 3, sem dúvida alguma. E mesmo assim tem números horrorosos. Isso mostra, como a gente vem falando aqui, como o João Vitor prejudica o time, como o Hugo Moura prejudica o time, como o Lucas Piton nessa temporada também tem prejudicado o time nessa parte defensiva. Porque o Paulo Henrique, quando eu falei aqui da linha de zaga inteira, o Paulo Henrique, por exemplo, é um cara que tem os maiores duelos vencidos no futebol brasileiro. Então, assim, é um cara que também tenta melhorar esse sistema de recomposição. E isso é um claro sinal de alerta para a diretoria que precisa contratar zagueiro, que precisa contratar volante que tenha intensidade, que é necessário, que na lateral esquerda o Lucas Piton talvez esteja precisando de um banco. Então é o Vasco que tem que melhorar muito defensivamente, começar a não perder para depois pensar em vencer. A verdade, Vene, que não é só o banco, né? O Vasco, chegou o Diniz e realmente deu uma cara pro Vasco. E tá tudo bem, é isso aí. Um dia vai ganhar, um dia vai perder. Eu falei ontem, esse recorte dos 2 jogos não é o recorte, não vai ser o que vai acontecer a temporada inteira, né? Foram coisas absolutamente específicas que aconteceram nas 2 partidas. Mas também é muita coisa ainda para melhorar no Vasco. E essa questão defensiva, ela não é de hoje. Há quanto tempo o Léo Jardim tem sido um grande destaque e mesmo assim o Vasco é muito vazado. É um time defensivamente muito frágil por essa irregularidade inconstante, não só de toda a equipe durante um jogo, joga 10 minutos bem, depois joga 30 minutos muito mal, como também de personagens que do nada falham de formas bizonhas em cada partida, o Vene Casagrande. Esse exemplo do Léo Jardim que você citou, vamos pegar a última partida. O Vasco tomou 4 gols. Mas se não fosse o Léo Jardim, poderia ter sido 8. Exatamente, é um jogador que tem salvado o Vasco da Gama e mesmo assim o Vasco continua sendo o time mais vazado da Série A. Não é culpa do Fernando Diniz, muito pelo contrário. Até porque ele tem 4 jogos, ele acabou de chegar ao Vasco da Gama, seria injustiça a gente botar na conta dele, mas de fato é um corte que mostra que o Vasco precisa melhorar o setor defensivo. Mas agora o Diniz é o treinador, não é culpa dele. Mas ele é o responsável por tentar melhorar esse tipo de situação e precisa melhorar. Não dá para um time que quer ganhar algo ficar tomando essa quantidade de gols. Para você tomar essa quantidade de gols, você tem que fazer muitos gols, que não é o caso do Vasco da Gama também. Então, assim, preocupa bastante, mas querendo ou não, o próximo adversário, teoricamente, é um adversário mais fácil, porque o Grêmio vive uma péssima fase. Não é culpa do Fernando Diniz, mas se ele continuar insistindo nas mesmas peças, vai ser. Ele hoje é que você responsável. continua escalando os mesmos jogadores que prejudicam o seu time, você vai ser o responsável. Alex, traz uma água pro Pedrosa. Por favor, olha aqui. 2 litros quinta é nova dia. sexta, né, Pedrosa? Hoje é quinta, eu tinha esquecido. Eu vou trabalhar. O tempo tá voando. Hoje eu vou trabalhar. 2 litros por dia no mínimo. Eu não bebi água ainda hoje, Fernanda. Vai beber água, caramba. Melhora a sua vida pra sempre. Bebe todo dia. Mas não sai daí não que a gente volta. Bebe água lá, vem o Alex. Obrigada, Alex. Ele tava Obrigado, precisando. irmão. Bota calmante aí também. É melhor, né? SBT Chão. Chega deixando o seu like. Dia 17 de julho de 2025. Se inscreve no nosso canal. Muito obrigado pela sua confiança. Fiz um levantamento aqui dos 13 jogadores contratados pela gestão do presidente Pedrinho. A partir do momento em que ele assume, ele está na 3ª janela, vamos avaliar um a um, identificar se realmente faltou dinheiro ou faltou capacidade técnica para contratar esses reforços. Então vamos juntos? Porque esse vídeo eu acho que ele é muito importante para entender o cenário como um todo. O presidente Pedrinho assumiu em maio de 2024 a SAF. Ao retirar a 777 por inúmeros problemas e de forma corretíssima, nós vimos com o passar do tempo, isso é uma discussão que eu acho que não entra mais, só que ele se viu sem dinheiro. Mas a 777 não aportaria dinheiro, ok.
Concordo? Tendo em vista todas as provas apresentadas pelo Vasco. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: o Vasco, ao assumir a cadeira principal, buscou recursos? Teve valores para ir ao mercado com qualidade para buscar reforços? São 13 jogadores ao todo nas 3 janelas. Eu vou começar pelo que deu certo. Deu certo. Nuno Moreira, atacante que veio contratado junto ao Casa Pia de Portugal por 22 milhões de reais. Já disputou 24 partidas com a camisa do Vasco, fez 5 gols, deu 3 assistências, tem contrato até dezembro de 2027. Esse jogador, torcedor não contesta. Acho que esse aí, a gente pode dizer que deu certo. Eu falei 13, vou reduzir para 12, porque o Thiago Mendes nem estreou. Então, dos 12 contratados, já vou adiantar para você o seguinte: 4 são titulares. Apenas 4 são titulares. Sendo que o Lucas Freitas é um jogador que tem condições de ser titular do Vasco. O Tietê é um jogador para ser titular do Vasco. Eu costumo dizer o seguinte, e já falei isso várias vezes aqui no canal: o Vasco hoje tem vários jogadores que seriam banco de reservas num elenco mais qualificado. Mas hoje são titulares porque os reservas são piores que os titulares. Logo, eles garantem a vaga. Felipe Coutinho, quando ele chegou no ano passado, e aí o presidente Pedrinho tinha que fazer esse movimento mesmo, só errado foi aceitar o pacote Souza e Alex Teixeira. Souza, então, foi uma piada com a camisa do Vasco. Não jogou. Prometeu até numa entrevista para mim e para o Dieguinho que se voltasse ao Brasil, iria jogar mais do que muito volante, porque ele via, ele jogava de frente, falou, foi expulso contra o Juventude e entregou a paçoca contra o Boa Vista. Esquece. Mas veio no pacote. Só saiu agora, depois de 1 ano. Tinha mais 6 meses de contrato. O Alex Teixeira, que está lá, 18 jogos, nesse ano, 0 gol, 0 assistência. 34 anos. Um jogador que tecnicamente não consegue mais e fisicamente entregar o que a gente espera. Também veio como contratação. Ah, mas o Vasco não pagou nada. Paga. O salário, não sei se tem luva, mas vamos contar só o salário. E toma lugar de alguém da base que podia estar ali sendo muito mais útil. Assim como foi o Souza e como é hoje o Alex Teixeira. Felipe Coutinho nessa temporada tem 27 jogos, 5 gols e 3 assistências. Teve mais uma lesão muscular, um histórico que vem o acompanhando há algum tempo, mas a vinda do Felipe Coutinho era necessária para ter uma referência, já que o Payet estava em declínio. Então essa eu não discuto. Discuto a questão do rendimento técnico dele em campo, que oscila demais. Bom, Tietê. Tietê era banco no Botafogo. Marlon Gomes e Gregory faziam a dupla de volante no Alvinegro. E ficou sem contrato, o Botafogo agradeceu e liberou. Veio de graça. Que negoção. 26 jogos, nenhum gol e 2 assistências. É um jogador que seria um bom banco, mas está sendo titular no Vasco. Aí eu vou chorar, porque a gente vai para a zaga. A zaga, realmente, que é o nosso enorme problema, e a diretoria do Vasco não conseguiu acertar nas contratações. Na segunda janela trouxe 3 jogadores, todos teoricamente de graça, porque estavam livres no mercado ou foram emprestados de graça por seus clubes. O Lucas Freitas, que veio do Palmeiras, emprestado, tem contrato até dezembro de 2027. 22 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Não vou nem botar quantos gols ele participou decisivamente contra, o Vasco. Lucas Oliveira, que está afastado. 7 gols, nenhum gol e 7 jogos, nenhum gol e 0 assistência. Esse está até afastado. Maurício Lemos, tem 29 anos, contrato até o fim do ano. 6 jogos. O Vasco já fez 37 na temporada. O Maurício fez apenas 6 jogos. Não bate 20% dos jogos do Vasco. Nenhum gol, nenhuma assistência. Agora, torcedor, você está sentado acompanhando o nosso canal?
Antes de entrar na parte do meio pro ataque, onde gastaram pra caramba, e ninguém entregou nada até agora, eu lembro a você que você já viu aqui, kto.bet.br, melhor site de apostas. Tem bola rolando hoje, Campeonato Brasileiro. Já tem Campeonato Brasileiro no fim de semana e você já pode lançar a sua aposta lá com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos. E é um jogo, não esqueça. Ganhar ou perder faz parte. Não vai fazer igual os nossos zagueiros, né? Entregar a paçoca num jogo importante. kto.bet.br, vou fixar os comentários aqui, o meu link para você dar moral. Agora vamos à parte do dinheiro. Maxime Domingues, contratado junto ao Gil Vicente, 9 milhões de reais. Foi emprestado para o Toronto, na MLS. Ah, Azevedo, mas esses valores que você vai passar agora, o Vasco não desembolsou direto. Não importa se desembolsou direto ou se vai pagar parcelado. Tem que pagar. Inclusive, uma das reclamações do presidente atualmente é que está pagando contas deixadas pela 777. Compra do Paulinho, compra do Puma, compra de não sei quem. Ué, tem que pagar uma hora. Garré, 15 milhões, contratado junto ao Kilya Sovetov. 15 jogos, nenhum gol e uma assistência. Contrato até o fim de 2027. Lloyd Augusto, 9 milhões, contratado junto ao Alanyaspor da Turquia. 14 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Contrato até dezembro de 2027. O Vasco é uma mãe. Jean Davi, 32 anos, o chileno que veio do Toluca por 8 milhões de reais. Junho de 2026, 15 jogos, 0 gol e 0 assistências. Somando o Nuno, somando o Maxime, o Garré, o Lloyd e o Jean, que foram os que a gente comprou efetivamente e que vai pagar, são 63 milhões de reais. Se eu tirar o Nuno dessa conta, porque esse deu certo, a gente rasgou 41 milhões de reais. O Vasco tem ou não tem dinheiro? Ou ele usa mal o dinheiro que tem? Tem pouco, mas usa muito mal. Porque nenhum desses resolve para o time. 12 reforços. Nuno e Felipe Coutinho. Quem mais? Você entrega a camisa de titular. Isso porque eu não falei do João Vitor e do Hugo Moura, que já merecem banco de reservas, como o Lucas Piton. E você não ouve, em nenhum momento, e nem conversando com a diretoria, estamos buscando um zagueiro. É só o atacante lado de campo, que é o que precisa. Parabéns. Parabéns. Eu, em nenhum momento, e aí eu boto minha mão no fogo, duvido da honestidade e das boas intenções do presidente Pedrinho. Agora, as suas escolhas para futebol e principalmente para quem comanda o futebol, porque o Felipe Loureiro, qual é a qualificação da função? Porque fez um curso da CBF? O próprio Marcelo Santana anterior, eles eram qualificados para a pasta? Aí, 63 milhões sendo 41 jogados no ralo. Se você acha que essa conta tá maneira. Vambora, galera. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e até mais tarde. Tem mais vídeo aqui no canal, mas é para respirar fundo, né, meu amigo? Um abraço.
Salve, torcedor vascaíno, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade do Vasco da Gama. O atacante aí, Gustavo Cabadeiro, de 22 anos, do Nacional do Paraguai. Divide a atenção aí dos dirigentes vascaínos. O Vasco pretende fazer uma estratégia aí para contratar o jogador que é cria das categorias de base da seleção paraguaia. Em 2025 já marcou 10 gols em 24 partidas. Tem bons números no futebol paraguaio, né? E é um jogador que também atrai aí sondagens de times europeus. E o Vasco precisa aí de jogadores para não ficar aí embaixo na tabela de campeonato, né? Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!